Bora, galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro, nos campeonatos que estão em curso, galera. E estamos indo para a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meio de semana, agora temos Campeonato Brasileiro também, porque as outras competições deram uma parada, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil deram uma parada. Já sabemos aí as quartas de final, quem enfrenta quem na Copa do Brasil. O Flamengo está pegando o Grêmio, o Vasco ainda espera, ainda tem que decidir com o Bahia, se vai passar Vasco ou Bahia. Quem passar, se não estiver enganado, pega o Palmeiras. Sul-Americana e Libertadores ainda terão o sorteio para a próxima fase da Libertadores, para a oitava de final, e para a Sul-Americana para outra fase, porque teve os times que ficaram em terceiro lugar na Libertadores. Na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, os cariocas tiveram a vitória do Flamengo por 2-0 contra o Bahia, que manteve o Flamengo na liderança. Infelizmente, eu não vi esse jogo, não pude ver, todos sabem o motivo pela qual eu não pude ver o jogo do Flamengo. O Fluminense empatou contra o Grêmio fora de casa, jogando atrás, fechadinho ali, até teve chance de gol, mas acabou não conseguindo. O Botafogo perdeu para o São Paulo de 3-2. São Paulo é o único invicto, mas reclamou muito do pênalti, que não foi, realmente não foi pênalti em cima do Everton, mas o juiz deu. E o Vasco ganhou em casa do Paraná, num jogo feio, num jogo bem fraco tecnicamente, porém o Vasco estava com o time todo quebrado, com menos 11 jogadores, o Zé Ricardo tentando montar um time com o que ele tinha nas mãos. E chegamos agora à 9ª rodada, faltando poucas rodadas para o Campeonato Brasileiro dar uma parada, para a Copa do Mundo. Mas enquanto não para, vamos de Brasileirão. E nesta 9ª rodada teremos o clássico Vasco e Botafogo no sábado em São Januário. Teremos no domingo o clássico Flamengo e Corinthians no Maracanã, provavelmente Maracanã lotado. E teremos o Fluminense indo jogar contra o Paraná, contra o Lanterna Paraná, um time muito limitado que não acredito que consiga sair daquela zona de rebaixamento até o final do campeonato, porque é um time bem limitado. Ele e o Ceará são times bem limitados que infelizmente acho que não conseguiram montar um time para disputar a Série A do Brasileiro. E o Fluminense vai pegar esse Paraná. Então vamos falar agora do Vascão da Gama contra o Botafogo, galera. Vamos falar do clássico de sábado, Vasco e Botafogo em São Januário. O Vasco tentando mais uma vitória, ainda tem os jogamentos contra o Santos. O Botafogo, que está numa situação complicada, está a 1 ponto da zona do rebaixamento. O Botafogo precisa desesperadamente ganhar essa partida. Empatar já complica para o Botafogo. Então vamos lá falar desse clássico Vasco e Botafogo. Vamos primeiramente falar do time do Botafogo. Bom, o time do Botafogo tem... O time do Botafogo, deixa eu dar uma olhada aqui. O time do Botafogo, me saiu uma escalação aqui do time do Botafogo. Não sei. O Jefferson pelo lado, no gol. Marcinho e Moisés pelas laterais. Igor Rabelo e Carli. Matheus Fernandes não vai poder jogar, que está suspenso. O João Pedro está de repouso, porque teve aquela pancada na cabeça, não vai poder jogar. O Leandro Carvalho está lesionado. O Fernandes também está lesionado. Então está colocando ali o Rodrigo Lindoso, Bochecha e Marcos Vinícius no meio de campo. Valência pelo lado esquerdo, Luiz Fernando pelo lado direito e o Chiesa na frente. Bom, esse é um time provável ali. O Renatinho não pode jogar, ainda acho que não se recuperou. O João Pedro está com esse problema. Não tem um meio-campo de criação. E com essa escalação, ele continua sem o meio-campo de criação
e continua sem muita marcação. Porque já está na hora do Valentim começar a rever o Lindoso. O Lindoso não consegue chegar à frente e voltar para marcar. Ele não tem mais esse fôlego. Então, ele acaba não marcando direito e chega sem força ao ataque. Eu não sei se ele tem que rever a titularidade do Lindoso ou rever o esquema, porque o Valentim, ele gosta de um time com posse de bola, que procura o jogo, que trabalha a bola, que tente jogar, não ficar só atrás se defendendo. Porém, o Valentim não tem as peças suficientes para fazer isso. Para ele fazer isso, ele precisa de pelo menos 2 jogadores de criação. Um que tenha força para ir ao ataque e voltar a ajudar a marcar, e um de criação, e um jogador de marcação. Ele, na verdade, ele até tem. Ele tem o Jean ali no banco, que é um jogador mais de marcação, mas ele não utiliza muito o Jean. Se ele for com esse esquema, com esses jogadores, Lindoso, Bochecha e Marcos Vinícius, e o Vasco colocar o meio de campo forte, o Botafogo corre um grande risco de perder. Já está jogando na casa do adversário. Então o Botafogo tinha que ir com um pouco mais de força no meio de campo. E com esse meio de campo, na boa, meus amigos botafoguenses, ele está pedindo para perder. O Botafogo tem um problema crônico de criação de meio de campo. Problema crônico de criação de meio de campo. Não tem esse jogador. O jogador que mais pensa, o mais lúcido ali naquele meio de campo é o João Paulo, mas não pode jogar. Então ele tinha que encontrar alguém. O menino, João Pedro, entrou, até mostrou um pouquinho de velocidade, um pouco de criação. O Renatinho começou bem, depois caiu, acabou se machucando. O Marcos Vinícius não é esse cara de criação. O Marcos Vinícius é até um segundo jogador ali de meio campo ali para jogar do lado, mas não o cérebro do time. Ele não é esse cara. Então penso eu que com essa escalação que eu falei, o Botafogo, a meu ver, já começa perdendo a partida contra o Vasco, dependendo da escalação do Vasco. Se o Vasco reforçar o meio de campo, o Botafogo fica com um problema grave. Aonde está o ponto forte do Botafogo? Moisés e Marcinho. As subidas dele. Então, a meu ver, era para o Valentim reforçar os 2 volantes do Botafogo. Colocando quem? Não o Lindoso. Coloca o Bochecha, o Matheus Fernando para jogar. Coloca o Bochecha e o Jean. Coloca os 2, amarra ali, deixa mais forte para liberar mais o Moisés e o Marcinho. Mas não sei se ele vai fazer isso. Aí ele poderia colocar o Lindoso um pouquinho mais à frente, colocar, na verdade, até 3 volantes, mas o Lindoso um pouquinho mais na frente, tentando fazer uma criação, com o Valência por um lado, o Luiz Fernando pelo outro e o Chiesa na frente. Porém, começo a perceber que o Aguirre já está merecendo a oportunidade, porque ele tem uma qualidade diferente do restante dos jogadores do Botafogo, e ele merecia isso. Agora, a meu ver, o Valentim tem um quebra-cabeça, que para mim o ponto de equilíbrio, o ponto que pode mudar a postura do Botafogo é o Lindoso. E eu vou tentar dar uma explicação, fazendo uma comparação. O Flamengo vinha jogando de um jeito. Onde é que começou a mudança do Flamengo? Quando o Flamengo colocou um jogador no meio de campo que tem força para marcar e força para chegar ao ataque. Quando o técnico do Flamengo colocou o Paquetá pelo meio, junto com o volante, ele consegue ir à frente com muita força e consegue marcar, consegue ajudar a marcar. O Botafogo tem que arrumar esse cara. Tem que arrumar esse cara. E um jogador de marcação, só de marcação, porque aí ele deixa o meio de campo mais equilibrado e ajuda as subidas dos volantes. E esse cara não é o Lindoso. O Lindoso não ajuda a marcar bem e não chega com muita frequência o ataque. E quando ele chega, ele não consegue voltar. E fica com um buraco no meio de campo. Então qualquer time que joga com o Botafogo, que ganha o meio de campo, vai ganhar o jogo. Isso aconteceu com o São Paulo. Isso vai acontecer com todos os times que jogam com o Botafogo, que tem um meio de campo melhor. Então, para esse jogo do Botafogo
contra o Vasco, o Botafogo tinha que fortalecer o meio de campo. Nem que ele fosse com 3 volantes, colocando o Lindoso um pouquinho mais para frente, colocando 2 volantes de marcação para ajudar e liberar o que o Botafogo tem de forte, que é a subida do Moisés e do Marquinhos. E ali na frente ele pode até colocar o Valência, deixa o Valência, que jogou bem contra o São Paulo, o Luiz Fernando, que também tem até esse fôlego para fazer, e se volta ali na frente o Chiesa. De repente no segundo tempo ele coloca o Aguirre, mas eu vejo que ele tinha que fazer alguma coisa em relação ao Lindoso, porque o ponto para esse esquema do Valentim começar a rodar é o Lindoso, que ele não tem mais esse fôlego, ele não está marcando direito e não está chegando muito ao ataque, mas ele é o capitão do time. Não sei se ele vai tirar. Se não quer tirar, muda o esquema. Vai para o esquema 4-4-2. Muda o esquema para poder utilizar o Lindoso. Porque senão o Botafogo, toda vez que jogar com um time que tem um meio de campo de criação, o Botafogo vai perder esse jogo. Porque vai ter que jogar atrás. Não vai conseguir criar porque não tem jogador de criação. Então eu vejo o Botafogo dessa forma. Se for essa escalação que eu falei, sinceramente, eu não concordo muito com essa escalação. Mas fazer o quê? Se for isso, talvez seja a forma como ele está vendo. Mas com esse meio campo, Lindoso, Bochecha e Marcos Vinícius, acredito que ele vai dar uma grande oportunidade para o Vasco ganhar esse jogo. E se o Botafogo perder, ele pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. E agora, galera, já falei do Botafogo, agora vamos falar do Vascão da Gama. Vamos falar do Vasco que joga em casa, vem com problemas, Zé Ricardo com muitos problemas aí para montar o time, ele não consegue montar um time, toda vez é um time diferente, tira um, tira outro. E o que o Zé Ricardo tem em mãos agora? O Zé Ricardo tem os 4 jogadores, na verdade não tem mais, os 4 jogadores que voltaram, que estavam suspensos. O goleiro, o Wellington, o goleiro, o Wellington, Evander e o Paulão. Só que com o Evander ele não conta mais. O Evander foi para o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro mandou 2 jogadores para o Vasco. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então com o Evander ele não conta mais. Mas ele pode contar com o Wellington, que voltou e treinou e de repente pode jogar. O Vasco da Gama, para esse jogo, tem 2 jogadores suspensos. O Henrique e tem o Henrique, o Moretti, que tá suspenso. Tá suspenso, o Moretti foi expulso. Também não tem o garoto que jogou no meio de campo, agora me fugiu o nome do menino. Me fugiu o nome do menino. Rapaz, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele. Não, Moretti, Kevin, Bruno. O Bruno Silva tá machucado também. Mas eu esqueci o nome do garoto, rapaz, que tá suspenso. Me fugiu o nome. Pendurados. O Andrei, cara, demorei tanto para lembrar que eu estou olhando aqui nas minhas anotações, está falando que o Andrei também está suspenso. Bom, se o Andrei realmente estiver suspenso, não vai poder jogar. Então ele já perde 2 jogadores. Com isso, eu vejo uma provável escalação do Vasco aqui, que está com Fernando Miguel, Breno, se puder jogar, que ele estava suspenso, que ele foi expulso contra o Flamengo. No outro jogo ele não pôde jogar, que estava sentindo incômodo. E se ele puder jogar, acredito que a zaga seja Breno e Ricardo. O menino da base, o Ricardo, que está jogando muito bem. Porque o Erle está fora, vai ficar um tempão fora, só volta após a Copa do Mundo. Pelo lado direito, ele pode colocar o Luiz Gustavo, que é um zagueiro, mas joga de lateral direito, porque o Rafael Galhardo também não pode jogar. Rafael Galhardo também está fora machucado. Pelo lado esquerdo não tem Henrique, mas o Ramon já voltou. Então joga o Ramon. Tem a volta do De Sábato, que é um jogador de contenção, e ele pode botar ali o Bruno Conceidei. Eu colocaria o Bruno Conceidei. Na escalação que eu estou vendo aqui tem o Wellington. Eu não coloco o Wellington. Ele vai dar um passo para trás. Se ele bota o Wellington, ele está botando um passo para trás. Eu colocaria o Bruno Conceidei ali.
eu colocaria para poder ajudar na marcação um pouquinho mais. Coloco o Wagner de um lado, o Pikachu aberto pelo lado direito, coloco o Pikachu pelo lado direito, pode colocar pelo lado esquerdo. Eu não colocaria André Rios e Riasco junto, não faria isso. O que eu faria? Como o Vasco, deixa eu ver aqui, como o Vasco tem, um monte tem, Marcelo Matos, Kelvin, Bruno Silva, Rildo, o Hélio, Thiago Galhardo, Rafael Galhardo, todos esses lesionados, mas ele tem o Giovanni Augusto. Ele tem o Giovanni Augusto que pode jogar ali naquele meio. Então o que ele pode fazer? Ele pode iniciar o jogo com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto no meio, Wagner pelo lado esquerdo, Pikachu pelo lado direito e o André Rios na frente. André Rios e Riasco junto não funciona. O Riasco é um brincalhão. Então o André Rios ali na frente, com o Wagner pelo lado esquerdo, Pikachu pelo lado direito e o Giovanni Augusto mais centralizado. Mas o Giovanni Augusto não vai aguentar jogar o tempo inteiro. Bom, se ele não aguenta jogar o tempo inteiro, vai querer usar ele de repente para um segundo tempo, penso eu que ele coloque de sábado, Bruno concedei, o Pikachu pelo lado direito, o Wagner mais centralizado ali um pouquinho, e pelo lado esquerdo ele pode usar, tudo bem que não vem jogando bem, mas ele pode utilizar o Caio Monteiro de novo. Coloca o Caio Monteiro ali pelo lado esquerdo e o André Rios na frente. Porque, no mínimo, com o Caio Monteiro, que tem velocidade, juntamente com o Pikachu, ele vai poder prender as duas principais armas do Botafogo, que é a subida do Moisés e a subida do Marcinho. Então, com o Pikachu e o Caio Monteiro, o Moisés e o Marcinho vão ter mais dificuldade, porque eles vão ter que tomar conta das suas costas também, porque pela escalação do Botafogo, tem ali na cabeça de área o Rodrigo Lindoso e o Bochecha. O Bochecha até marca muito, agora o Lindoso não está marcando mais ninguém. Então, um dos lados vai ter brecha para atacar, ou do Pikachu ou do Caio Monteiro. E aí no segundo tempo ele poderia fazer uma outra coisa. Por isso que eu penso que seria melhor ele começar com o Giovanni Augusto e o Wagner ali, porque teria uma criação no meio de campo e vai dominar o meio de campo do Botafogo, porque o meio de campo do Botafogo não cria nada, é um meio de campo que tenta só marcar, e mesmo assim não consegue direito, porque a maior força do time do Botafogo é só diagonal. Então, penso eu que o Vasco tem que tomar o meio de campo. Se o Vasco ganhar o meio de campo, ele já tem 70%, 80% caminho andado para vitória contra o Botafogo. Porque o Botafogo, infelizmente, tem problema de meio campo. E com a escalação que eu vi do Botafogo, aí fica muito mais difícil. Detalhe, galera, agora fala aí de algumas notícias do Vasco. O Vasco está quase contratando aí um chileno, Francisco Arancebia, um negócio assim, Francisco alguma coisa, que está indo aí tá vindo da Universidade do Chile. É um garoto, tá vindo de empréstimo aí, já teve no Palmeiras, mas não rendeu. Eu vi alguns vídeos dele, ele tem até uma certa habilidade, mas no Palmeiras ele não rendeu. É uma aposta. Parece que foi indicado pelo Zé Ricardo. É mais uma aposta. Tá vindo, como o Vasco não está gastando nada com isso, leva ele para lá. E o Vasco fez aí uma troca, tá indo o Evander para o Atlético Mineiro, que ele não tinha mais clima no Vasco, mas muito da queda do Evander, a meu ver, a culpa é do Zé Ricardo, que ele começou como volante, o Zé Ricardo quis fazer ele virar craque, dando a 10 para ele, pesou, ele não aguentou, pesou, subiu a cabeça, ele não joga mais nada, acabou fazendo besteira e saiu. E tá vindo o Lucas Cândido, que joga na lateral, e o Marquinhos, que é o menino da base, que lá no Atlético Mineiro, ele é muito bem quisto, fala até que ele é um dos melhores da base ali do Atlético Mineiro, mas ainda está muito imaturo, então o Atlético empresta ele para poder ele pegar mais bagagem. E na verdade, o Zé Ricardo falou muito bem do Marquinhos, mas pelo esse troca-troca, parece que o Lucas Cândido está vindo de contrapeso. Tá bom, eu te empresto o Marquinhos, mas leva o Lucas Cândido junto também. Então o Lucas Cândido
tá vindo, fez até algumas partidas boas para o Atlético, mas depois sumiu, junto com o Marquinhos, o Evander indo para o Atlético Mineiro, num troca-troca, nada definitivo, se eu não estiver enganado, é um troca só de empréstimo, vai para lá e tu volta de repente com opção de compra. Então, galera, essa foi a minha análise do clássico Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo em São Januário. E não esqueçam, Resenha com Magalhães agora no Facebook. Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Também temos as nossas análises sobre a Copa do Mundo da Rússia. Já temos 3 vídeos aí no canal, um falando sobre a Copa do Mundo em geral e os outros 2 falando sobre o grupo A e o grupo B. Em breve, os outros grupos até o início da Copa. Então vai lá, dá seu palpite, fala se concorda, se não concorda, escreve o que você está pensando, que dentro do limite a gente vai respondendo. Então, meus amigos, um grande abraço, obrigado pelas palavras de carinho que colocaram aqui em nosso canal, pelo problema que eu passei familiar. Muito obrigado a todos, vocês moram aqui no coração. E não esqueçam, rumo aos 1000. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um abraço, fui!